pessoal, então vamos fazer mais uma resenha de um modelo novo de tapete, criação da Márcia Regina. Dessa vez ela vem homenageando a Tati Crochê. Então o nome desse tapete vai ser Tapete Tati Crochê. É uma amiga da Márcia, lá do grupo da Vânia Artes, né? Então, para fazer esse trabalho, eu usei essa linha, ela parece um goiaba, é da Apollo, a cor é 33,96. E usei do Piratininga também, esse azul claro. Os dois são de ordem 6, tá certo? Usei a tesoura para os arremates, a agulha que confeccionei foi a 3,5. Aqui. Eu vou medir e pesar com vocês ainda, tá certo? Esses foram os materiais que eu usei para confeccionar esse tapete. Eu agora vou pegar ele e vou pesar aqui para vocês verem quanto ele ficou pesando. Então, pessoal, ele ficou pesando, ó, 369 gramas. É um bom peso, ele ficou grande. Eu agora vou abrir ele aqui em cima da mesa para mostrar para vocês o tamanho que ele ficou, tá vendo? Tá bom? E vou explicar detalhes, como aumentar ou como diminuir esse tapete. Um momentinho só que eu já volto. Vamos medir logo, para mim sentar aqui e conversar com vocês. Olha só, ficou medindo 75 centímetros de comprimento. Por isso que ele é econômico, por conta do tamanho que ele ficou e a pesagem. Agora vamos ver a largura de um picô para o outro. 55 centímetros de largura. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem está acompanhando aí os vídeos viu que eu já fiz a videoaula do bico Robinson. E o segredo desse bico é você ajeitar os leques aqui embaixo e puxar o picô, para ele ficar retinho. Não só puxar aqui, mas ajeitar os leques também, tá certo? Fazer isso por toda a volta e ele fica sentadinho. Agora vamos falar sobre esse tapete. Como eu já falei, esse tapete é o tapete Tati Crochê, lá do canal da Vânia Artes, amiga da Márcia Regina. Quem criou essa peça foi a Márcia Regina. Esse bico é o bico Robinson, já tem videoaula no canal, já tenho ele também no tapete Verônica, tudo criação da Márcia Regina, tá bom? Esse tapete ficou nesse tamanho, mas se você quiser ele menor, você pode fazer de duas formas. Eu comecei a fazer, fiz 35 correntes aqui e 5 para virar. As correntes não, para mim, no caso, eu não alteraria se eu fosse fazer ele menor, que eu vou fazer ele menor. Esse aqui é o tapete da resenha, eu vou fazer agora o tapete da videoaula, que vai ser as mesmas cores, vou fazer um pouco menor. O que eu vou fazer de menor, a diminuição dele? Aqui, a Márcia Regina faz, aqui eu começo com 2, ó. Ela faz 2, 3, 4, 5... Cinco pontos altos aqui nessa carreira. E já começa a diminuição. Eu fiquei 5, 6 e 7. Eu vim até 7 carreiras. Eu fiz 2 carreiras a mais. Por isso ele ficou maior. Porque aqui, se eu fizer com menos de 70, tem dificuldade de vender. Então, o que eu fiz? Aumentei 2 carreiras e vocês viram que ficou com 75 centímetros. Uma carreira minha mede 1,5 cm. Significa que se eu diminuir uma carreira, eu vou ter 3 centímetros a menos, porque é 1,5 aqui, 1,5 aqui. E também na largura. Então, tá 75. Se eu diminuir uma carreira, vai ficar 72 centímetros. E se eu diminuir 2 carreiras, vai ficar o quê? 69 centímetros. Também é um tamanho bom, certo? Não posso fazer menos que isso, porque aí a venda aqui fica difícil. No caso, pode ser assim, feita a diminuição ou aumento também. Você pode querer um pouco maior, só é você aumentar aqui as carreiras. Eu terminei em 7 e comecei a diminuição. Você pode continuar 8, 9, 10 e depois começar a diminuir.
entendeu? Porque a quantidade de carreira que você aumenta vai ser a quantidade de carreira que você vai diminuir depois, porque essa carreira de ponto alto aqui já faz parte do bico. O bico ele tem 5 carreiras. No meu ponto, esse bico mede 7,5 centímetros, significa 15 centímetros, porque é 7,5 de um lado e 7,5 do outro. Tanto 7,5 de uma largura como na outra. Então, esse bico para mim, nesse tapete, a medida dele é 15 centímetros, porque é 7,5 de cada lado. Eu sabendo disso, então eu já posso diminuir aqui ou aumentar. É interessante vocês saberem a medida do ponto de vocês, de uma carreira de vocês em ponto alto, que é o que a gente mais usa, né? Para poder aumentar ou diminuir qualquer peça. No caso, se for para fazer uma passadeira, aí o que é que eu vou fazer? A Márcia me falou que tem uma menina aqui que é a passadeira, eu vou fazer a passadeira. Eu vou fazer, ela que é uma passadeira acho que de 1,20 m ou 1,30 m, eu não sei ainda, eu vou confirmar com a Márcia. Mas vamos dizer que seja de 1,30 m. O que é que eu vou fazer? E para fazer ele de 1,30 m, ele tem uma largura mais ou menos de 50 centímetros. Eu vou pegar 1,30 m, diminuir 50. Vou ficar o quê? Com 80 centímetros. Vou fazer uma carreirinha de correntes e vou medir na minha fita métrica 80 centímetros. Quando eu tiver 80 centímetros, eu paro e começo o trabalho. Entendeu? O segredo desse trabalho que não tem square, que é dessa forma aqui, é pegar o comprimento que a cliente quer e diminuir da largura. Aí o valor, a quantidade que você achar, não é que você vai fazer em corrente, você vai fazer em centímetros. Você vai fazer aquela quantidade de centímetros e você para ali. Aí volta fazendo todo o trabalho. Esse tapete aqui, ele é múltiplo de 6, porque o quadradinho aqui, ó, tem 4 pontos altos e 2 correntes de um intervalo para o outro. Então, ele é múltiplo de 6. Se vocês quiserem aumentar apenas 2 ou 3 quadradinhos desse, na hora que você fizer a corrente, eu fiz 35 correntes aqui e 5 para virar. Esqueçam as 5 para virar. Eu fiz 35. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aumentando de 6 em 6, tá certo? Para poder ele ficar esse tamanho aqui. O tamanho que vocês querem. É só cada quadradinho desse é múltiplo de 6, tá certo? Dito isso, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Porque o bico, você já sabe que é o bico Robson. Tem videoaula só do bico, para quem quiser fazer ele em outro trabalho, tem o bico só a videoaula só do bico. O segredo desse bico, como eu falei, é aqui na hora que você for terminar. Eu gosto de fazer pelo avesso, eu boto pelo avesso e vou dando forma aos leques e depois eu boto no direito e puxo só o picô, para ele ficar bem assentadinho, porque quando a gente termina ele fica todo junto, todo amaranhado. Então tem que esticar, porque aqui são 2 carreiras de leque. Na hora que você faz esse ponto aqui por cima, o leque fica todo encolhido. Então tem que botar ele na mesa e estirar ele direitinho, tá certo? É uma base muito simples, muito fácil de fazer. Tem aí na plataforma milhares de trabalho com essa base. A Márcia veio só para mostrar que esse bico, ele fica bonito em qualquer tapete. Esse tapete aqui, ele tem muito ponto aberto, mas o bico, como eu já falei em outros vídeos, ele é pesado, porque ele é ponto fechado, então ele dá firmeza no tapete, tá certo? Deixa eu mostrar ali de cima para vocês como ficou essa combinação de cores. Olha só, que lindo que ficou. Falem pra mim se vocês gostaram dessa combinação. Eu amei, achei que deu um destaque muito bonito no bico. Olha só. E como eu falei, é um bico simples. Eu vou trazer a videoaula desse tapete, um pouco menor. Eu vou diminuir 2 carreiras aqui. Aqui eu fiquei com 12, ó. Aqui é a primeira, né? Então, contando com ela. 1, 2, 3... Aliás, contando sem ela, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. Eu pensei ter sido 12, mas foi 13. E com a do meio, 14. Olha só. Então, eu vou fazer com 2 carreiras a menos aqui. Para poder... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir daqui, porque aqui é o miolo, aqui, ó, né? 12 aqui, com uma do meio, 13. A mesma coisa do lado de lá. Olha só. Então, é muito bonito ele. É simples, mas é muito bonito.
E a Márcia Regina tá arrebentando, como sempre, aí nas inspirações, né? Nas criações dela. Para vocês verem que um bico ele dá um charme totalmente diferente a um tapete. Se você fizer vocês vão achar muito essa base com outros bicos e vocês vão ver a diferença que é quando a gente muda um bico de um tapete. Até quando a gente muda a cor já fica diferente. Então, esse aqui é o tapete Tati Crochê, tá? Criação da Márcia Regina. A Tati Crochê, ela faz parte lá do grupo da Vânia Artes, que é um grupo também que a Márcia faz parte. Então, a Márcia tá vindo aí homenageando essas meninas do grupo da Vânia Artes. Primeiro ela fez da Verônica e agora ela tá trazendo aqui pra Tati, tá certo? E eu fico muito honrada em ela confiar no meu trabalho e me deixar executar as criações dela, fazer as videoaulas para vocês. A videoaula desse tapete aqui começa a cair amanhã sábado, no domingo, vai cair domingo, começa a cair a videoaula desse tapete. E das minhas videoaulas que vocês queiram fazer, se tiverem alguma dúvida na execução da peça, podem me chamar lá nos comentários ou então no Instagram, @riocrochêoficial, tá certo? Eu acredito que eu falei tudo, falei o nome da criadora, falei o nome da criatura e todos os detalhes, né? Como aumentar, como diminuir. E vou fazer também, eu tô devendo a vocês também a passadeira Verônica. É porque eu tive aqui umas encomendas e fiquei intercalando. A passadeira Verônica e a passadeira Tati, eu vou fazer vlog de produção. Então, ela vem bem detalhada. Quem já tem uma certa experiência no crochê consegue fazer uma peça minha apenas pelo vlog de produção, que eu trago ela bem detalhada, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vânia, parabéns por essa homenagem que a Márcia fez para você. Parabéns, Márcia, por mais essa linda criação. Você, como sempre, vem arrasando com as suas criações. Obrigada também pela confiança, amiga. Fica com Deus e até o próximo vídeo.